O tema para esta noite será: você está fazendo um bom nome perante Deus? Repetindo o tema, você está fazendo um bom nome perante Deus? O irmão que irá fazer o discurso para nós é o irmão Marcos Ornelas. Vamos ouvir o nosso irmão. Quem aqui não gosta de receber um presente? Já recebeu um? Todos nós gostamos, não é verdade? Imagine a cena: um pai, um finalzinho de tarde, chegando em casa com um presente para o seu filho. Dá para imaginar a satisfação, a cara de felicidade dessa criança? Ou imagine o marido chegando em casa com um presente para sua esposa, talvez um buquê de flores, uma rosa, uma joia, né? Dá para imaginar a felicidade também dessa esposa? Quando falamos em presente, logo imaginamos em algo material, sólido, algo que nós possamos pegar. Mas presente, às vezes, não está necessariamente ligado a algo material ou a um valor financeiro. Isso é verdade porque não diz que os filhos são um presente de Jeová? Ou que um verdadeiro amigo é um presente raro de se achar hoje em dia? E também são situações que nos deixam felizes. Então, não importa o presente, se é em sentido financeiro ou se é em sentido sentimental, sempre gostamos e procuramos cuidar com carinho desse presente. Talvez as esposas, as mulheres têm mais desse jeito, quando tem algo de valor, que, principalmente quando é um presente, né, do marido ou de alguém, ela guarda com carinho, ela tem um lugarzinho lá reservado para cuidar desse presente. Então, não importa, né, se o presente que nós temos ele é financeiro ou sentimental, devemos cuidar bem dele. Acredito que todos aqui já ganharam um presente, mas há um presente muito especial que todos nós já ganhamos. Talvez aqui alguns ganharam até mesmo antes de nascer. Do que estou falando? Lógico, do nosso nome. Nome esse que provavelmente seus pais lhe deram e que nós devemos ou deveríamos zelar desse nome e cuidar dele também. Talvez até alguns digam, mas será que o nome ele é tão importante assim a ser considerado um presente? Tenha certeza que sim. Tanto é verdade que a Bíblia confirma isso em Provérbios 22, 1. Vamos ver? Provérbios 22, 1. Provérbios 22, 1 diz: mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que prata e ouro. Percebe a importância, o quanto vale o nosso nome? Mais do que ouro, mais do que prata. E por que ele é tão valioso assim? Porque vai ser através desse nome que dirão quem você é e que, principalmente, quem você vai ser no futuro. O que está envolvido no seu nome não é apenas aqueles números que constam no seu RG, ou lá no seu CPF, não, mas a pessoa que leva esse nome. E é nessa hora que ele passa a ser importante, porque ele vai representar a sua pessoa. E é você quem vai determinar que significado você dará a esse nome, como ele será conhecido perante as pessoas e, principalmente, como ele vai ser conhecido perante nosso Deus Jeová. O que representa ou representará seu nome não pode e não é construído em alguns meses ou alguns anos, mas sim levamos a vida toda para dar tal significado ou dar uma representatividade a ele. Talvez, quando você nasceu e recebeu o seu nome, poucas pessoas conheciam você ou conheciam esse nome, e muitos menos, a grande maioria, saberia quem esse nome representaria no futuro. Por isso que muitos tentam marcar o seu nome na história, querem ficar conhecidos por serem ricos, famosos ou populares. Alguns até conseguiram escrever os seus nomes no hall da fama, ganharam títulos eméritos como o rei do rock, o pai da aviação, títulos que todos nós conhecemos. Muitos ainda hoje tentam ser lembrados por meio de suas realizações, através da fama e através do poder. Mas o que acontece com a fama e com o poder passa e acaba rapidamente. É interessante que, nesse sentido, o escritor do livro A Cultura do Narcisismo, ele fala a respeito de ter fama. Ele diz assim:
Hoje, quando o sucesso está tão ligado ao ideal de juventude, ao charme e à originalidade, a glória é mais passageira do que nunca, e quem ganha a atenção do público está sempre com receio de perdê-la. E é assim mesmo que acontece nesse mundo. Por isso, muitas celebridades acabam caindo na droga ou no álcool quando perdem a fama ou quando perdem o poder. Acabam encurtando as suas vidas. De fato, irmãos e amigos presentes, é fútil buscar fama. Ela tem um prazo de validade. Então, vimos até aqui que a grande maioria que procura buscar um bom nome aqui na terra, muitos não são felizes nessa busca. Não encontram a verdadeira felicidade, mesmo quando elas marcam o seu nome na história. E sabem por quê? Porque querem fazer um bom nome perante a sociedade, perante homens e não perante Deus. E isso nos leva a uma conclusão, que o mais importante é buscar um bom nome perante Jeová. E por que perante Ele? Bem, nós sabemos que Jeová presta atenção naqueles que pensam nele e que são gratos por que Ele tem feito. Sabemos também que Jeová nota os esforços que nós, adoradores, fazemos para agradá-lo. Ele observa mais do que os nossos atos de adoração. Ele nota também nossas expressões de louvor. Ele presta até mesmo quando o seu servo pensa nele com apreço. E o mais importante, Jeová nunca se esquece de seus servos, nem de que nós já fizemos e temos feito. E essa é uma certeza que podemos ter, pois vejo aí em Malaquias 3,16, confirmando isso. Malaquias 3,16. Malaquias 3,16 diz: Então, os que temiam a Jeová falavam um com os outros, cada um com o seu próximo, e Jeová prestava atenção e escutava. E diante dele foi escrito livro de recordação para os que temiam a Jeová e para os que meditavam no seu nome. Então, esse texto deixa bem claro que Jeová presta atenção e escuta os seus servos aqui na terra. Os israelitas, lá no passado, mostravam sua reverência por Jeová de uma maneira significativa. Eles pensavam no nome de Jeová. Uma outra tradução diz: eles estimavam esse nome de Jeová. Aquelas pessoas tementes a Deus honravam a Jeová até em seus pensamentos, dentro do seu coração. Elas pensavam com apreço e meditavam em Jeová e em seu grande nome. Será que Jeová percebia isso? Percebia, sim. Lógico que sim. O texto de Malaquias, aí que acabamos de ler, deixa bem claro que Jeová prestava atenção e escutava. Lá do seu elevado lugar de morada no céu, Jeová, por assim dizer, inclinava seu ouvido e escutava cada expressão de louvor dos adoradores aqui na terra. Jeová fazia mais do que apenas prestar atenção às coisas boas que eles diziam e pensavam. Jeová começou a escrever perante ele um livro de recordação. É o que diz ainda Malaquias. Esse livro é um registro de todos que têm servido a Jeová com integridade. Observe que ele é chamado de livro de recordação, mostrando que Jeová nunca se esquecerá de seus adoradores fiéis e de tudo que ele tem feito para louvá-lo. Cada boa ação, cada palavra, cada pensamento do seu servo aqui na terra. Jeová se lembra de seus servos com um objetivo. Ele promete que recompensará com vida eterna aqueles que têm um nome permanentemente registrado nesse livro de recordação. Como é consolador, gratificante saber que Jeová valoriza tudo que fazemos para adorá-lo de modo aceitável. As palavras de Malaquias 3,16 nos dão muito em quem pensar. Faremos bem em nos perguntar: para quem estou fazendo um bom nome? Para homens ou para Jeová? Como reflete o meu nome perante a minha família? Como reflete o meu nome sobre a congregação? E principalmente, como reflete o meu nome perante Jeová? São perguntas que requerem muita reflexão, pois elas determinam como está a nossa relação com o nosso Deus Jeová. Quando nascemos, uma das primeiras coisas que nossos pais precisam fazer é ir a um cartório, não é assim? Registrar o nosso nome. Eles vão até um cartório e lá nosso nome fica registrado em um livro.
chamado Livro de Registro de Nascimento. Mostrando que nascemos e fazemos parte de uma sociedade. Todos aqui têm o seu nome em algum lugar, em algum livro, em algum cartório, registrado ali, dizendo que ele nasceu, que ele tem um nome. Em sentido espiritual, irmãos, não é diferente. Quando nascemos em sentido espiritual, ou nos tornamos servos de Jeová, ele também registra nosso nome em um livro esse chamado de Livro de Recordação. Pode-se dizer que o seu nome está lá, pois esse é o objetivo de você estar aqui nessa reunião. Ninguém aqui escolheu o seu próprio nome, ele foi dado por alguém. Da mesma maneira, Jeová também nos deu um nome, na verdade, seu nome. Somos suas testemunhas, levamos o seu nome, por isso ele merece a nossa adoração e a nossa obediência. Não queremos agradar a Jeová apenas por obrigação, e nem Jeová quer que nós agrademos a Ele por obrigação, mas queremos agradá-lo pelo amor que Ele demonstra para nós, e também porque nós o amamos. Então, para demonstrar que amamos a Jeová, temos que fazer um bom nome perante Ele. Temos muitas maneiras de fazer isso. Vamos citar apenas 4 pontos básicos que vai nos ajudar a fazer um bom nome perante Jeová. O livro de João 17,3 nos diz o primeiro ponto. Vamos ver? Primeira maneira de fazermos um bom nome perante Jeová. João 17,3 diz: isso significa vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo. Qual é o primeiro ponto, a primeira ajuda para fazermos um bom nome perante Jeová? Aprenda sobre Jeová, aprenda sobre Ele. Vimos no texto que precisamos conhecer a Ele, e conhecer a Jeová é um processo contínuo. Temos que estudar a sua palavra regularmente, meditar nela conforme nos incentiva lá o Salmo 119, 97. Quando se usa a expressão regularmente, significa todos os dias. Daí a importância do nosso estudo pessoal, daí a importância da adoração em família, porque quanto mais aprendemos sobre a Jeová, mais a Ele vamos nos achegar. Isso é como um alimento, quanto mais ingerimos, mais forte nos sentimos. Então, quanto mais lemos, mais aprendemos sobre Jeová. Vamos agora ao segundo ponto, a ajuda que nós temos para fazer um bom nome perante Jeová. Está registrado em 1 João 5,3. 1 João 5,3, que diz: pois o amor de Deus significa o seguinte, que obedecemos aos seus mandamentos, contudo, os seus mandamentos não são pesados. Qual é o segundo ponto aqui, ou a segunda ajuda que nós temos para fazer um bom nome perante Jeová? Obediência. Então aí diz, obedeçamos aos seus mandamentos. Quer fazer um bom nome perante Jeová? Obedeça às suas leis, obedeça os princípios das leis de Jeová. Às vezes pode ser um desafio de obedecer a Jeová. Mesmo assim, seus mandamentos não são pesados como alguns acreditam. É verdade que o conceito de obediência nem sempre é popular nesse mundo em que vivemos, mas Jeová não pede que façamos algo que seja difícil demais para nós. Podemos ilustrar isso da seguinte maneira: você daria a seu filho pequeno ainda um saco de cimento de 50 quilos para ele carregar? Lógico que não, ele não vai conseguir carregar. Assim é Jeová. Jeová faz a mesma coisa, ele nunca vai nos dar um peso maior que possamos carregar. Jeová é paciente com nós e Ele entende as nossas limitações e as nossas fraquezas. Ele nunca vai nos pedir algo que vá além do que podemos fazer. Portanto, não temos motivos para rejeitar a ideia de obedecer aos seus mandamentos. Às vezes passamos por uma fase difícil. Isso é até normal no mundo que nós estamos vivendo hoje. Talvez você esteja passando por uma fase dessa, que está difícil demais de carregar o seu peso que você está levando. Nesse caso, se você estiver passando por uma situação parecida, use o terceiro ponto que temos para fazer um bom nome perante Jeová e tenha certeza que esse ponto vai aliviar a sua carga. Está registrado em Filipenses 4:6, um texto bastante conhecido também. Filipenses 4, versículo 6, diz: não fiquem ansiosos por causa de coisa alguma, mas em tudo, orações e súplicas,
junto com agradecimentos. Torne os seus pedidos conhecidos a Deus. Então, percebe qual é a terceira ajuda que nós temos? Oração, súplicas. Tem orado a Jeová? Tem feito súplicas por problemas que talvez esteja passando? Ou está tentando levar todo esse peso sozinho? Sabemos que Jeová fala com a gente por meio da Bíblia, por meio de discursos como esse, por meio de matérias, assembleias, congresso, mas nós, irmãos, falamos com Jeová através das orações. Esse é o meio de comunicação que nós temos com Jeová, oração. Jeová quer que nós nos sentimos à vontade para falar com Ele sobre nossas preocupações, aflições, dificuldades. E devemos fazer isso regularmente, constantemente. Jeová sempre está disponível para nos ouvir. Jeová fica ali 24 horas com a mão estendida, esperando que algum dos seus servos, quando precisa de ajuda, agarre em sua mão. E muitos de nós, às vezes, não agarramos na mão de Jeová, que está ali sendo oferecida. Então, devemos usufruir dessa facilidade que nós temos, essa ajuda bondosa que é a oração. O próprio Jeová nos convida bondosamente a orar para que nós colocamos nossos problemas a Ele. Por que nos recusamos, muitas vezes, de orar a Jeová e recusar esse convite de orar a Ele? Tem uma propaganda bem antiga, que talvez da minha geração vão se lembrar, que mostra muito a importância de nós pedirmos, insistimos. A propaganda, ela dizia que um pai tinha prometido uma bicicleta para o seu filho no final do ano. E quando chegou o fim do ano, a criança começou a lembrar o seu pai daquela promessa, daquilo que ele tinha dito. Ele pegou e começou a escrever bilhetes para o pai. Então o pai levantava e ia no banheiro, tinha lá um bilhetinho: papai, não se esqueça da minha bicicleta. O pai descia para tomar um café, no pires estava lá escrito um bilhetinho: papai, não se esqueça da minha bicicleta. O pai entrava no carro para ir trabalhar, tinha um bilhetinho no volante: papai, não se esqueça da minha bicicleta. Qual foi o resultado? Aqueles que se lembram da propaganda sabem. É lógico que a criança ganhou a bicicleta. Ela foi insistente, ela foi persistente e deu resultado. Então, isso é muito importante, a nós orarmos a Jeová, fazemos súplicas a Ele. E a oração, irmãos, não serve apenas para nós pedirmos a sua ajuda. Ela também serve para nós nos aproximarmos de Jeová. Quanto mais falamos com Deus sobre os nossos sentimentos, mais nos achegamos a Ele. E o mais importante, Jeová fica feliz quando confiamos nele. Quando abrimos nosso coração, descarregamos nosso sentimento. Isso mostra que confiamos plenamente em Jeová e não confiamos em nós mesmos. E por fim, irmãos, o quarto ponto, a ajuda que nós temos para fazer um bom nome perante Jeová, está registrado em Salmos 25:4. Vamos ver? Salmos 25:4 diz: faz-me saber os teus caminhos, ó Jeová, ensina-me as tuas veredas. Então, qual é o quarto ponto? Ajuda aí? Imite as qualidades de Jeová. À medida que aprendemos sobre Jeová, devemos nos esforçar a pensar e agir de um modo que agrade a Ele. Temos que aprender a amar a Jeová e odiar o que Jeová odeia. Será que é fácil agir assim? Não é tão fácil assim, pois sabemos que muitas armadilhas que o inimigo de Jeová, Satanás, nos coloca, parecem ser atraentes no princípio, mas no fundo não é. Nós temos uma imagem aí, se os irmãos puderem colocar, que denota bem o que nós queremos dizer. Olha a imagem, um lago, tem muita gente que gosta de lago, de rios. Imagine no verão que estamos passando, talvez você ali, a paisagem desse lugar é muito bonita, até por sinal. Imagine você se refrescando ali nesse lugar. Parece ser um lugar gostoso, né? Mas, na verdade, essa imagem representa bem o mundo que Satanás nos oferece. Um mundo atrativo, mas cheio de perigos escondidos. Essa imagem nada mais é do que uma grande areia movediça. Talvez até você possa se refrescar por alguns instantes ali, mas, no final, as consequências serão terríveis. Obrigado pela imagem, irmãos. Não está assim o mundo, irmãos. O mundo que nós estamos vivendo, entretenimento, atrativos que parecem ser bons, atraentes,
mas que podem nos causar muitos danos. Quero ver um exemplo bem clássico dos nossos dias: redes sociais mal usadas, WhatsApp, Instagram. Elas têm causado muitos danos à sociedade e a nós cristãos também. Principalmente os jovens, que muitas vezes querem imitar os chamados influencers da vida. Quer ser influenciado por alguém? Quer seguir alguém? Eu tenho uma dica para dar: siga Jesus, siga Jeová, seus princípios. É o melhor influenciador que nós temos hoje, irmãos. Ele sim nós devemos seguir. Ele tem milhões, bilhões de pessoas que seguiram ele e foram muito bem-sucedidas. Então, nós cristãos queremos imitar a Jeová, imitar o seu filho. Filho esse que refletiu perfeitamente as qualidades dele. Ele foi o maior exemplo que nós temos nesse sentido. A preocupação de Jesus sempre foi glorificar o nome de seu Pai. Tanto é verdade que a primeira coisa que ele pede na oração é a glorificação do nome de Jeová. Jesus nunca colocou o seu próprio nome acima de seu Pai. Abriu mão de prazeres pessoais, de carreira secular, sempre visando o reino em primeiro lugar. Fez isso até o último dia de sua vida aqui na terra. O papel de Jesus foi extraordinário. Viver no meio de pessoas ímpias, críticos se opunham ao seu trabalho, mas nunca se ocultou ser um servo de Jeová. Estamos hoje na mesma situação. Vivemos no meio de pessoas iníquas que também criticam o nosso trabalho. Será que ocultamos que somos servos de Jeová? Na escola, no trabalho, quando surge a oportunidade de dar um testemunho, nos omitimos? Ficamos quietos por vergonha ou por medo de ficarmos constrangidos? Isso não poderia acontecer. Como você se sentiria se alguém dissesse que tem vergonha de dizer que te conhece? Não queremos que Jeová sinta vergonha de nós. Pelo contrário, fazemos de tudo para que ele sinta orgulho de sermos seu servo. Não se acanhe de dizer: sou testemunha de Jeová. Tenha orgulho desse nome, tenha orgulho de fazer parte de uma organização que preza o nome de Deus, um nome que serve de refúgio, de proteção, uma torre forte, onde podemos nos refugiar. Teremos uma grande recompensa por estarmos construindo um belo nome perante Deus. Então, não permita que carreira profissional, prazeres pessoais, problemas financeiros, problemas com a família, situações que vivenciamos todos os dias, atrapalhem a sua relação com Jeová. Pois todas essas são situações passageiras, estão com seus dias contados. Amigos e irmãos presentes, em breve nossos dias serão eternos, longe de doenças físicas, longe de doenças emocionais. Estaremos no convívio com pessoas que amamos. Até mesmo aquelas que já se foram na morte terão essa mesma oportunidade de viver numa terra onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, clamor. Lembre-se sempre dessa promessa. Quem é que não gostaria de ter essa vida? Por isso, a importância de refletir as qualidades de Jeová. Às vezes, é bom nos colocarmos diante de um espelho e ver o que estamos refletindo. Será que uma pessoa honesta, uma pessoa amorosa com o próximo, ou um próximo, um bom pai, um bom filho, um filho exemplar, um bom cristão, fiel, leal a Jeová? Essas são as qualidades que seu espelho deve refletir. Estes conselhos, irmãos, servem tanto para nós como os mais idade, como também para os mais jovens, que estão começando a fazer um bom nome perante Jeová. Essa nossa vida significa muito mais do que a glória, a fama ou status que possamos ter. Precisamos estar com o nosso nome garantido no livro de recordação de Jeová. E sabemos que desde a fundação do mundo, da humanidade, obrigado, meu irmão, Jeová tem escrito nomes no livro da vida, mostrando que ele não se esquece dos adoradores fiéis. Muitos merecedores já estão com seus nomes escritos e garantidos, porque durante a vida exerceram fé, seguiram a justiça e fizeram a vontade de Jeová. Podemos dizer que também estamos com o nosso nome escrito nesse livro, mas com uma grande diferença: nosso nome não está
garantido. Nunca devemos nos esquecer de que, apesar de estarmos com nossos nomes nesse livro, isso não é uma garantia de vida eterna. Jeová deixa claro que o nosso nome pode ser apagado. Então, não permita que isso venha acontecer. É muito bom saber que esse livro ainda não se fechou e que muitos ainda poderão ser escritos nesse livro. Até mesmo aqueles que já tiveram o seu nome escrito lá, poderão ter o seu nome novamente nesse livro. Se você já tem o seu nome, esforce-se para mantê-lo. E você que está começando a se chegar à organização de Jeová, não desista, não desista. Saiba que Jeová lhe dará todo o apoio necessário. Aceite o convite de Jeová de fazer um bom nome perante Ele, enquanto ainda há tempo. Até mesmo aqueles que cometeram erros graves podem resolver as questões com Jeová. Jeová sempre vai recompensar de forma generosa aqueles que se esforcem em agradá-lo. Se você realmente quer ser feliz ao lado de pessoas que você ama, se esforce em fazer um bom nome perante Jeová. Por fim, quer jovens, quer idosos, esforce-se para ter o seu nome na memória de Jeová, escrito e mantido no livro da vida. Isso envolve todo o nosso modo de vida, tendências e hábitos pessoais, bem como nosso serviço direto a Jeová. Vimos também no começo dessa palestra que nosso nome pessoal foi um presente dado por nossos pais. Por isso temos que manter esse nome perante a sociedade digno. O nosso nome espiritual, Testemunhas de Jeová, também foi um presente herdado do nosso Pai Celestial. Por isso, mantenha esse nome limpo, sem mancha e imaculado, pois foi assim que você recebeu esse nome. Se acatarmos todos os conselhos aqui passados, tenha certeza que quando o seu nome for citado por alguém, todos poderão dizer: este fez um bom nome perante Jeová. Primeiramente, nós somos gratos ao nosso Deus, a Jeová, por nos darmos esse alerta de como podemos manter um bom nome perante Ele, e agradecemos também a preferência do irmão Marcos Ornelas. Agora nós continuamos com a nossa reunião, o irmão Brás, para o estudo da revista A Sentinela. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Sentinela, é um grande prazer estarmos juntos para mais essa consideração. Seja bem-vindo, irmão, amigo, estudante que está aqui presente. Queremos realmente tirar bastante proveito desse estudo. E para nós darmos início a esse estudo, nós convidamos os presentes, aqueles que puderem ficarem em pé, para juntos nós entoarmos um cântico de louvor a Jeová, o cântico número 50, melhor, cântico número 135. Seja sábio, meu filho. Vamos cantar todos juntos. Hoje nós vamos considerar aqui juntos o estudo número 50. Pais, ajudem seus filhos a fortalecer a fé. O texto temático é Romanos 12:2. Comprovem por si mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Qual é o objetivo desse estudo? Como ele vai ajudar-nos e ajudar especialmente os pais. O objetivo desse estudo é ver sugestões de como os pais podem conversar com seus filhos sobre Deus e a Bíblia, e também ajudá-los a fortalecer a sua fé. Então nós vamos ver nesse estudo, no decorrer desse estudo, que esse processo ele é contínuo, ele tem um início. No início, nós precisamos tirar as dúvidas dos nossos filhos, nós vamos entender isso, né? Deixar eles convictos de que essa é a verdade. Aí, com o passar do tempo, quando nós conseguimos mostrar isso para eles, ajudar nossos filhos a entender esse passo, nós vamos mostrar a eles a importância das leis e dos princípios de Jeová. Mostrar para eles a importância de dar valor aos padrões de moral de Jeová. E aí, quando eles dão valor a esses padrões de moral de Jeová, nós vamos ajudar os nossos filhos a defender a sua fé, a defender esses padrões de moral
de Jeová. Então o estudo vai mostrar como que nós podemos fazer isso passo a passo. Temos certeza que todos nós vamos nos beneficiar dessa consideração. Quem irá fazer a leitura para nós dos parágrafos hoje é o nosso irmão Isaías Claudino. Vamos então ouvir inicialmente a leitura dos parágrafos 1 e 2. Muitas pessoas dizem que criar um filho não é fácil. Se você é pai ou mãe, parabéns por todo o seu esforço em ajudar seu filho a desenvolver uma forte fé. Com o passar do tempo, seu filho talvez comece a questionar nossas crenças baseadas na Bíblia, incluindo o que ela diz sobre o que é certo e errado. De início, as perguntas que seu filho faz talvez sejam um pouco assustadoras. Pode parecer que, em vez de progredir em sentido espiritual, ele esteja dando um passo para trás. Mas, na verdade, para o seu filho desenvolver suas próprias convicções, ele precisa encontrar as respostas a essas perguntas. Então, não precisa se preocupar. Em vez disso, aproveite essas oportunidades para ajudar seu filho a desenvolver a capacidade de raciocínio. Como os pais devem reagir quando seu filho questiona nossas crenças baseadas na Bíblia? Irmã Imery? Então, de princípio, muitas vezes, esse tipo de pergunta pode até assustar os pais, mas isso não deve preocupar. Nós devemos aproveitar essas oportunidades para ajudar o nosso filho a desenvolver a capacidade de raciocínio. Mesmo, obrigado, irmã. Irmã Kaline? E o apóstolo Paulo, ele mostrou que esse processo ele é totalmente natural, porque todos nós, no início, fomos crianças em sentido espiritual, e com o tempo a gente foi deixando para trás essas características de maturidade. Então, para que esse amadurecimento ele aconteça de forma que seja progressiva, a gente precisa ajudar esse filho a examinar as escrituras, é o que o estudo vai mostrar. Então, esse papel dos pais ele é fundamental, e a gente pode aproveitar situações do dia a dia para ajudar eles a exercer essa capacidade de raciocínio. Isso mesmo, obrigado. Mas Joelma? E é um momento delicado para os pais, porque pode passar na mente dele que ele falhou na educação do filho, quando vê o adolescente fazer essas perguntas. Mas uma criancinha tão zelosa virou esse adolescente que não acredita mais em nada. Então, é importante lembrar que a forma com que os pais lidam com os questionamentos do filho adolescente vai determinar se ele vai se aproximar da fé do pai ou se ele vai se afastar ainda mais dela. Se declararmos guerra ao filho nesse assunto, nós vamos estar entrando numa batalha provavelmente perdida. É um aspecto que tem que ter muito cuidado, né, nessa época. Nós vamos entender esses pontos. Obrigado, irmã Joelma. Vamos ao parágrafo 3. Neste estudo, vamos ver como os pais podem ajudar seus filhos a 1. Desenvolver suas próprias convicções, 2. Entender por que vale a pena seguir os padrões de moral da Bíblia e 3. Defender o que eles acreditam. Também vamos ver por que é bom que seu filho faça perguntas e como criar oportunidades para vocês conversarem sobre nossas crenças. O que vamos ver nesse estudo? Laurinha? Nesse estudo, vamos ver como os pais podem ajudar seus filhos a desenvolver suas próprias convicções. Isso mesmo, obrigado, Laurinha. Esse é um ponto que nós vamos considerar, né? Ali atrás é a linda Lauren, né? Também porque entender porque vale a pena seguir os padrões de moral da Bíblia. Isso. E que mais? Irmã Rose? A defender aquilo que eles acreditam. Obrigado. Irmã Luciana? Também vamos ver porque
é bom que os seus filhos façam pergunta, como criar oportunidade para vocês conversarem sobre nossas crenças. Isso. Então, são todos esses pontos que nós vamos considerar juntos aqui nesse estudo, né? Vamos então ao primeiro ponto. Ajude seu filho a desenvolver suas próprias convicções. Parágrafo 4. Assim como você não nasceu com fé em Jeová, seu filho também não nasceu com essa fé. É importante lembrar que a fé não é algo que passa automaticamente de pai para filho. Então, pode ser que seu filho comece a se perguntar: como eu posso ter certeza de que Deus existe? Será que dá mesmo para acreditar no que a Bíblia diz? Não é errado fazer essas perguntas. Na verdade, a Bíblia até nos incentiva a usar a nossa faculdade ou capacidade de raciocínio e a nos certificar de todas as coisas. Mas como você pode ajudar seu filho a fortalecer a fé? Que dúvidas seu filho talvez tenha e por quê? Irmão Caio? Os filhos podem ter dúvidas porque a fé não é herdada automaticamente dos pais. E uma das perguntas que eles podem fazer é se Deus realmente existe. Isso. Cada um tem que desenvolver a sua fé, né? Exatamente. Obrigado, irmão Caio. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Agora, o que pode acontecer com o seu filho? Como que ele pode reagir? Irmão Israel? Então, na verdade, assim como nós, os nossos filhos também não nasceu com fé, né? Nós tivemos que desenvolver a fé. E então, às vezes, ele pode, chegada da adolescência, enquanto ele é pequeno, ele acredita e obedece os pais, né? Ele vai no salão do reino, vai no campo, porque os pais vão. E é natural isso, né? Mas ele vai aprendendo a verdade a respeito de Jeová. Agora, para desenvolver fé em Jeová e se tornar amigo de Jeová, a própria Bíblia incentiva que ele tem que desenvolver a sua capacidade de raciocínio, né? E nos certificar de todas as coisas. Então, para ele é importante também desenvolver essa amizade com o Criador. Então, ele só vai conseguir fazer isso se ele mesmo procurar fazer isso. E nós vamos ajudar ele nesse sentido, a usar a sua faculdade de raciocínio para fortalecer a sua amizade no Criador. Isso, obrigado. Irmã Giovana? E talvez uma criança que a vida inteira acreditou em algo e depois ela começa a se questionar sobre o que ela acredita, talvez ela mesma fique com a consciência pesada de estar tendo dúvidas. Mas, por isso, o parágrafo diz, não é errado fazer essas perguntas, é completamente normal ter dúvidas e não precisa ter medo de falar com seus pais sobre as dúvidas que surgirem na sua cabeça, porque até mesmo Jeová diz que Ele quer que nós provemos para nós mesmos no que acreditamos. Isso mesmo. Obrigado, irmã Giovana. Então, aqui nós entendemos ou percebemos a primeira responsabilidade dos pais, né? Os pais são responsáveis perante Jeová por ajudar seus filhos a fortalecer a sua fé. Essa é a primeira responsabilidade dos pais, né? Como que os pais conseguem isso? Vamos ver? Parágrafo 5. Incentive seu filho a buscar provas de que o que a Bíblia ensina é verdade. Quando seu filho fizer perguntas, aproveite essa oportunidade para ensinar a ele como encontrar as respostas usando ferramentas como o índice das publicações da Torre de Vigia. Outra sugestão é o Guia de Pesquisa para Testemunhas de Jeová. Debaixo do assunto A Bíblia e do subtítulo Inspirada por Deus, há provas de que a Bíblia não é só um bom livro escrito por homens. Na verdade, ela é a palavra de Deus. Por exemplo, seu filho poderia pesquisar sobre a cidade de Nínive, na antiga Assíria. No passado, alguns estudiosos criticavam a Bíblia, dizendo que Nínive nunca existiu. Mas, por volta de 1850, pesquisadores encontraram as ruínas dessa cidade, provando que a Bíblia estava certa.
Se seu filho pesquisar o artigo Você Sabia? Na Sentinela de novembro de 2021, ele vai ver como a destruição de Nínive cumpriu profecias da Bíblia. Por comparar o que nossas publicações dizem com enciclopédias e outras fontes confiáveis, seu filho vai ter bons motivos para acreditar que o que a Bíblia diz é verdade. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Aos Romanos 12, 2. Vamos pedir para a irmã Mariana ler para nós. E parem de se amoldar a este mundo, mas sejam transformados, renovando a sua mente, a fim de comprovar por si mesmo a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Obrigado pela leitura, irmã Mariana. O que os pais podem fazer para ajudar seu filho a aumentar sua fé na Bíblia? Irmão Lucas? Assim como o pai, à medida que o filho vai crescendo, começa a ensinar algumas coisas com ele, até mesmo brincadeiras inocentes, como soltar pipa, jogar bola e outras coisas, também o pai deve ensinar o filho a pesquisar por si próprio. Então ele vai tomando gosto por aquilo e dessa maneira ele vai tirando suas dúvidas. E temos muita matéria para pesquisar. Depende, o pai tem que preparar antes e depois levantar a pergunta e mostrar até mesmo como pesquisar para o filho. Dessa maneira as dúvidas vão se saindo e a fé do filho vai se firmando. Isso, obrigado. Irmão Siqueira? Então essa é a melhor maneira de ajudar os filhos a fortalecer a sua fé, fazendo com que ele mesmo faça pesquisa, como diz aí Romanos, né? Ele mesmo faça pesquisa, ele mesmo encontre as respostas. Um dia ele não vai ter o pai mais, e aí? Se o pai se limita simplesmente a dar a resposta para ele para todas as perguntas, e quando ele não tiver o pai? Como é que ele vai fazer para ele ter as respostas? Mas quando o pai ensinar ele a encontrar as respostas, usando as ferramentas que a organização passa para nós, por exemplo, o índice de publicações da Torre de Gia, o guia de pesquisa para o Testemunho de Jeová. Então, usando essas ferramentas, a pessoa, os filhos mesmo irão buscar a resposta e irão entender a resposta. Essa é a melhor maneira de fortalecer a fé deles nas perguntas que querem fazer. Obrigado, irmão. Irmão Nilson? Eu tenho observado que também alguns pais demonstram muita humildade. Às vezes ele não sabe responder aquela pergunta que o filho esperava. Então ele também humildemente, olha, eu sei dizer para você, mas não sei onde que está, não sei pesquisar, não tenho habilidade para isso. Então ele procura alguém que pode ajudar. São pioneiros, são esposas de anciãos, os próprios anciãos, servos ministeriais. Ele não tem vergonha de perguntar, porque aí ela vai poder ajudar o filho com mais facilidade. Pode ser tanto irmã como irmão também que tem dificuldade para fazer isso. Então, a humildade vai ajudá-lo a ajudar o seu filho. Isso mesmo. Irmão Tiago? Aqui nós tivemos um exemplo também a respeito da geografia e arqueologia da Bíblia, que pode ajudar os filhos, né? Falou da cidade de Nínive, em que historiadores acreditavam que ela não existia até 1850, até que um arqueólogo encontrou evidências dessa cidade. A geografia é uma das coisas que mais me impressiona na Bíblia Sagrada, apesar de muitas cidades terem mudado o nome, mas quando nós fazemos pesquisa, não só da cidade de Nínive, como cumprimento da profecia dela, da destruição e da desolação dela, as viagens dos apóstolos, dos patriarcas, quando a gente acompanha a geografia dela, a gente vê que muitas cidades ainda estão com os nomes lá. E até mesmo geograficamente falando, partes do que a Bíblia fala da cidade ou do que acontece lá ainda estão preservadas até hoje. Isso me impressiona muito para ver o quanto a Bíblia ela é verdadeira e geograficamente verdadeira. Isso pode ajudar muito os filhos na questão de acreditar do quanto ela ensina que é verdade. Isso mesmo. Ciência, história e geografia, né? Essas três matérias ajudam a provar que a Bíblia é um livro autêntico, um livro verdadeiro. E quando nós pesquisamos, nós
Ajudamos nossos filhos a entender isso. Muito bem. Vamos ao parágrafo 6. Crie expectativas, ou melhor, crie oportunidades para seu filho usar o raciocínio. Procure oportunidades para ter conversas interessantes com seu filho sobre a Bíblia ou sobre ter fé em Deus. Talvez você possa fazer isso numa visita a um museu, a um parque ou a uma exposição em algum betel. Quando for visitar um museu, de forma presencial ou virtual, você poderia ajudar seu filho a ver como certo objeto ou acontecimento histórico mostra que a Bíblia é verdadeira. Por exemplo, será que seu filho sabe que o nome de Deus aparece numa pedra de 3.000 anos, conhecida como a Pedra Moabita? Essa pedra está no Museu do Louvre, em Paris, na França. E uma réplica ou cópia dessa pedra está na exposição A Bíblia e o Nome de Deus, na sede mundial das Testemunhas de Jeová, em Warwick, Nova York. Outra informação que aparece nessa pedra é que um rei de Moabe chamado Mesa se rebelou contra Israel. E é exatamente isso que a Bíblia diz. Quando seu filho vê com os próprios olhos que as informações na Bíblia são exatas e confiáveis, isso o ajuda a ter uma fé mais forte. Como os pais podem ajudar seu filho a usar o raciocínio? Dê um exemplo. Também tem uma imagem que você pode usar em seu comentário, irmã Vanessa. Eu achei muito interessante essa explicação do parágrafo relacionado a que a pedra, né, moabita, que mostra que a Bíblia realmente é verdadeira. Então, muitos de nós talvez não temos a oportunidade de visitar o Museu do Louvre em Paris, mas em Warwick ela tem essa pedra lá, uma réplica dessa pedra, né? E hoje também nós temos algumas visitas virtuais. Então, é importante a gente os pais, no caso, né, estarem sempre atentos para verem informações que estão de acordo, né? E eu achei interessante também a última frase do parágrafo. Quando o seu filho vê com os próprios olhos que as informações na Bíblia são exatas e confiáveis, isso o ajuda a ter uma fé mais forte. E eu me lembro também que, quando criança, isso me ajudava muito a confirmar a minha fé, porque ajudava até mesmo a dar testemunho na escola, porque eu sempre fui uma criança que eu precisava ver com os meus próprios olhos as informações. Então, os filhos também são assim, né? Comprovar para si mesmos, até mesmo para dar testemunho para outros na escola. Isso mesmo. E, segundo Crônicas 9:6, mostra realmente isso, no impacto do visual, né? Irmão Adriano? O relato fala sobre a reação da rainha de Sabá quando presenciou não apenas a conversa com Salomão, mas aquilo que ele sabia, aquilo que ele já havia realizado. Ela falou que ela tinha ouvido bastante, mas vendo e ouvindo ali realmente, ela ficou bastante convencida. Pensando na gravura, é importante que os pais levem isso em conta também. Esse impacto que causa, essa impressão positiva que causa nos jovens. Os jovens, nós já fomos jovens e sabemos disso. A gente não gosta, ou não gostava apenas de ficar lendo, ouvindo. A gente gosta de interagir, ter coisas que chamem a nossa atenção. E esse pai na gravura está fazendo isso, como o parágrafo sugeriu. Ele está criando oportunidades. Ele está tomando a iniciativa em fazer com que a filha entenda, por exemplo, o valor da pedra moabita, das inscrições que tem ali. E ela, a gente percebe que ela está bem envolvida com isso. Então, deixa de ser aquela coisa muito pesada, só ficar falando sobre a Bíblia, princípios, mas traz isso para o mundo real, com experiências vívidas, não é? Então, hoje a ferramenta da internet, o próprio JW Library, Broadcasting, ou mesmo outros museus, eles têm visitas virtuais que podem ser feitas entrando nesses sites. Então, é bom que os pais pensem em fazer isso, não é? Mesmo que talvez não tenham tanta habilidade assim,
Mas talvez até possam pedir ajuda dos próprios filhos para fazer essas pesquisas juntos. Exatamente. Une lá, né, e pesquisa algum assunto bíblico, científico, histórico. Isso vai ajudar muito. Muito bem, obrigado, irmão Adriano. Vamos aos parágrafos 7 e 8. Ajude seu filho a pensar nas coisas incríveis que encontramos na natureza. Quando vocês estiverem andando por algum lugar bonito ou em um jardim, ajude seu filho a perceber os maravilhosos padrões que podem ser vistos na natureza. Por quê? Porque esses padrões são uma evidência de que existe um projeto inteligente por trás. Por exemplo, muitas coisas na natureza têm o formato de espiral, e os cientistas já estudaram muito essas espirais. O biofísico Nicola Famelli explica que quando você conta o número dessas espirais, você descobre que elas seguem um padrão numérico. Essa sequência de números é chamada sequência de Fibonacci. Os padrões espirais podem ser observados em muitas coisas, por exemplo, no formato de algumas galáxias, na concha dos náutilos, nas folhas das plantas e nos girassóis. Na escola, seu filho provavelmente vai aprender sobre outros padrões que são comuns na natureza. Por exemplo, cada floco de neve é formado de acordo com padrões geométricos conhecidos como fractais. Nós também encontramos esses padrões fractais em outras coisas na natureza. Mas quem criou as leis que geram esses padrões tão bonitos? Quem está por trás da ordem e do design cuidadoso que nós vemos na natureza? Quanto mais seu filho pensar em perguntas como essas, mais ele vai conseguir desenvolver forte fé de que Jeová criou todas as coisas. À medida que seu filho cresce, você precisa ajudá-lo a entender por que é importante obedecer às leis de Deus. Para fazer isso, você pode perguntar: se Deus nos criou, você não acha que Ele é a melhor pessoa para nos dizer o que devemos ou não fazer para sermos felizes? Daí você pode mostrar que toda essa orientação valiosa está na Bíblia. A parte A, o que podemos aprender com a beleza e o projeto que encontramos na natureza? Dê um exemplo e veja também a imagem. Ricardinho? A natureza está repleta de padrões que demonstram a sabedoria e o poder de Jeová. Por exemplo, as espirais observadas em conchas marinhas e galáxias, ou a simetria presente em flores, cristais de neve. Isso indica uma ordem e um design específicos. E esses padrões não apenas só embelezam a natureza, mas também servem de prova que há um Criador por trás de tudo isso. Isso mesmo. Obrigado. Mas Suzana? Ao assistir o vídeo As Maravilhas da Criação Revelam a Glória de Deus, Padrões, observamos que não só os filhos irão aprender com esse maravilhoso vídeo, mas nós também adultos, né? Nós mesmos na adoração em família ficamos surpresos, pois não conhecíamos sobre os padrões espirais e ao ver sobre os flocos de neve, minúsculos cristais, que conforme crescem surgem padrões de belos e muito delicados, com suas ramificações que se dividem várias vezes e se repetem em múltiplas escalas, e também que recebe o nome de padrões fractais, e que ainda na natureza existem outras coisas com padrões fractais, não deixou dúvida que as maravilhas da criação realmente revelam a glória de Deus. E quanto mais a gente pesquisa, mais impressionado a gente fica, né? Quem gostaria de comentar essa imagem para nós? Irmão Tiago? Nessa imagem nós vemos os padrões que são seguidos, né, até descoberto lá pelo matemático Fibonacci, uma sequência numérica do qual existe que é observado em muitas das criações de Jeová. Nós vemos a galáxia, a concha, folhas, né, e uma mais observável é o girassol.
Essa sequência numérica, ela se dá pela soma de um número com o resultado dessa soma e sempre vai somando com um número a mais ali. No caso, por exemplo, começando pelo 1, aí vai 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, e assim vai seguindo uma sequência, né? O que é mais impressionante é que muitas das criações de Jeová seguem essa sequência numérica. Como nós vimos aí o girassol, as pétalas do girassol, o abacaxi que nós vimos ali no vídeo, né? Todas seguem essa sequência numérica. É um padrão do qual foi criado, né? Aí fica difícil nós pensarmos como que isso foi criado do acaso, né? Não tem como, tem que ter um projetista, um criador por trás disso. São provas de que realmente a gente pode provar para os filhos de que existe um criador, um projetista que fez todas essas coisas. Isso mesmo. Não tem como não acreditar, né? Esses dias eu estava vendo uma reportagem sobre a sequência de Fibonacci, mostrando que as baleias jubarte, elas utilizam, né, sequência de Fibonacci. Quem ensinou a baleia a fazer isso, né? Então, realmente... E dessa forma nós podemos ajudar nossos filhos, né? À medida que eles vão crescendo, nós vamos ensinando eles a terem confiança na Bíblia. A parte B. Que perguntas podem ajudar seu filho a fortalecer a fé de que existe um Criador? Danilo? Por exemplo, sobre a natureza, a gente podia fazer a pergunta aos pais: mas quem criou as leis que geram esses padrões tão bonitos? Quem está por trás da ordem do design cuidadoso que nós vemos na natureza? E também, para ensinar nossos filhos a obedecer a lei de Deus, a gente pode fazer a pergunta: se Deus nos criou, você não acha que Ele é a melhor pessoa para nos dizer o que devemos ou não fazer para sermos felizes? Então, essas perguntas vão ajudar, né, os filhos a desenvolver fé, ao fortalecer a sua fé nas criações de Jeová, né, e haver a evidência de um Criador, né? Vamos agora passar ao próximo subtítulo. Ajude seu filho a entender por que vale a pena seguir os padrões de moral da Bíblia. Parágrafo 9. Se seu filho tem dúvidas sobre a importância de seguir o que a Bíblia diz sobre o que é certo e errado, tente descobrir o que está por trás dessas dúvidas. Será que ele realmente não concorda com o que a Bíblia diz, ou ele apenas não sabe explicar no que acredita? Seja qual for o caso, ajude seu filho a ver por que é bom seguir os padrões de Jeová. Você pode fazer isso usando o livro Seja Feliz para Sempre. Por que seu filho talvez tenha dúvidas sobre os padrões de moral da Bíblia? Irmã Aparecida? Pode ser que ele não concorde com o que a Bíblia diz, ou simplesmente ele não sabe explicar no que acredita. Nesse caso, podemos usar o livro Seja Feliz para Sempre. Isso, muito bem, obrigado, irmã Aparecida. Irmã Daniela? E as dúvidas talvez surjam também porque os valores de moral hoje estão tão invertidos e, ao mesmo tempo, tão comuns, que é difícil para uma criança ou um adolescente em formação de conceito, de desenvolvimento espiritual, entender por que os padrões de moral de Jeová são os melhores a seguir. Isso mesmo. Então, precisamos ajudar nossos filhos, né? Irmã Amanda? E aqui a nota também traz atenção que mesmo que o filho já tenha terminado o livro, Seja Feliz, não tem problema os pais voltarem algumas lições, justamente para que eles não fiquem com as dúvidas. É esse o ponto, né? É que os filhos eles tirem as dúvidas e por eles mesmo, eles chegam a uma conclusão que os padrões de Jeová é o melhor. Eles precisam estar convictos disso, né? Então, vamos ajudar nesse sentido. Obrigado, irmã Amanda. Vamos ao parágrafo 10. Ajude seu filho a dar valor à amizade dele com Jeová. Ao estudar a Bíblia com seu filho, use as perguntas e as ilustrações do livro Seja Feliz para Sempre, para entender a opinião dele sobre certos assuntos. Por exemplo, a lição 8 compara Jeová como um amigo de verdade, que nos dá lembretes para nos ajudar e proteger. Depois de ler o texto de 1 João 5,3,
Você pode dizer: Jeová é um amigo muito bom. Então, quando ele pede algo de nós, do que podemos ter certeza? Essa pergunta pode parecer simples, mas ela pode ajudar seu filho a entender que os padrões de moral de Jeová são uma prova de que ele nos ama e quer o melhor para nós. Como você pode ajudar seu filho a ver Jeová como um bom amigo? Irmã Luciene? O livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 5, fala que os pensamentos do coração do homem são como águas profundas, mas o homem de discernimento puxa para fora. Então, os pais, eles podem fazer isso por ajudar os filhos a raciocinar à base da Bíblia. O livro de 1 João, por exemplo, 5,3, fala que o amor de Deus significa que a gente obedeça os mandamentos dele e os seus mandamentos não são pesados, né? Então, o pai pode falar: Jeová é um amigo muito bom. Então, quando ele pede algo para nós, do que podemos ter certeza? Então, essa pergunta ela é simples, mas ela vai ajudar a criança a entender que os padrões de morais de Jeová é uma prova de que Jeová realmente nos ama e que é o melhor para nós. Isso mesmo. Obrigado. Irmão Nilson? E reforçando ainda mais isso, Isaías capítulo 48, 17 e 18 destaca muito bem isso. Falando ali para o povo de Israel, que ele era o Deus deles, Deus que ensinava o melhor para ele andar no caminho que deve andar. Além disso, se prestar atenção ao que eu estou dizendo, ensinando, você vai ser feliz, você vai se sair bem e vai me agradar. Em outras palavras, estava dizendo isso, né? Então, os pais certamente precisam fazer as perguntas, coisas simples, né? Que pode observar, como foi mencionado ali. Se é um amigo, ele quer o bem ou o mal para você? E aí deixar ele decidir, né? Isso, exatamente. Obrigado. Mas Joelma? E o começo do parágrafo diz, para quando o pai estudar com o filho, o livro Seja Feliz para Sempre, e foi sugerido no parágrafo anterior a seção 3 e 4, e não à toa, porque ali estão os padrões de moral de Jeová. E usando o texto de Provérbios 25, diz que o pai tem que trazer para fora o que está no coração do filho. Então, é para fazer as perguntas, usar as ilustrações do livro, para entender o que o filho pensa. Filho, nesse caso aqui, nesse comportamento, o que você acha? O que você pensa disso? Pode dar sua opinião sincera, o pai está aqui para ouvir, a mãe está aqui para ouvir. Porque se o pai tiver do filho a opinião sincera dele, ele vai saber aonde trabalhar e vai poder mostrar para ele a amizade de Jeová, que tem valor superior. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Vamos ao próximo parágrafo, parágrafo 11. Conversem sobre as vantagens de seguir os princípios da Bíblia. Ao lerem a Bíblia ou o texto diário juntos, conversem sobre como os princípios da Bíblia ajudam a família de vocês. Por exemplo, será que o seu filho consegue ver por que é bom ser trabalhador e honesto? Será que ele percebe que os princípios da Bíblia nos ajudam a ser mais felizes e saudáveis? É bem provável que conversar sobre princípios assim ajude seu filho a dar mais valor às orientações da Bíblia. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 2, os versículos 10 e 11. Provérbios 2, 10 e 11. A irmã Delmira. Quando a sabedoria entrar no seu coração e o conhecimento se tornar agradável para a sua alma, o raciocínio aguardará e o discernimento o protegerá. Obrigado, irmã Delmira. Como você pode ajudar seu filho a dar valor aos princípios da Bíblia? Irmão Lucas Rafael? Então, ao lerem a Bíblia ou o texto diário juntos,
conversem sobre como os princípios da Bíblia ajudam a família de vocês. No meu caso, quando eu estava na época de escola, meu pai sempre lia comigo no período do café da manhã, antes, né, de nós seguirmos para nossas atividades seculares. E isso com certeza me ajudou a perceber, né, quando jovem, que os princípios da Bíblia nos ajudavam, eram úteis e a gente conseguia muitas vezes aplicar no dia a dia, né? Porque o texto diário sempre traz informações atualizadas, né? Então às vezes a gente está passando por alguma dificuldade e parece que quando lê o texto diário é algo que a gente precisava para o dia. Então é importante os pais fazerem isso, porque às vezes os jovens ficam com medo de falar, né, sobre algum problema que eles estão passando na escola, né? Então às vezes quando leem, eles percebem que aquele texto foi muito importante para o dia deles. Exato. Obrigado. Irmão José Carlos? Nós sabemos que os pais cristãos sempre estão muito ocupados com as coisas da congregação, com as coisas do ministério, e também os pais suprindo a necessidade da família, trabalhar fora. Mas estamos vendo aqui nesses parágrafos que o pai está tomando as iniciativas aqui. Sempre os pais estão procurando o filho. E por que isso é importante a gente ressaltar isso? Porque nós não queremos que os filhos busquem as informações lá fora, na escola, com amiguinhos, com os coleguinhas, né, do dia a dia, buscando esses tipos de informações que não serão saudáveis. Eles vão ver lá que os padrões de moral realmente estão muito baixos, que não se fala mais da Bíblia, não se fala em Deus, muito menos no nome de Deus. Então, se os filhos não ficarem junto com os pais e os pais tomarem tempo para isso, é certo que o pai chega cansado, né, a mãe está atarefada, mas se o filho procurar os pais, dê atenção a ele naquele momento, que será muito importante. Porque se não der atenção para ele sobre aquele assunto naquele momento, uma hora ou outra ele pode procurar lá fora. Isso vai ser um desastre, vamos dizer assim, perder o filho para o mundo por causa de uma falta de atenção para o filho para aquele momento. Exato. Obrigado, irmão. Irmão Canada? O texto de Provérbios, capítulo 2, versículos 10 e 11, aqui destaca sabedoria e conhecimento, e raciocínio e discernimento. Se os pais somente passarem informações, ensinar o que está escrito na Bíblia, isso sim passa para os filhos o conhecimento. Mas o texto fala que tem que acompanhar a sabedoria, ou seja, explicar como a Bíblia, como pode praticar no dia a dia o que aprendeu na Bíblia e como isso pode resultar para o melhor para os filhos. Assim, raciocina junto com os filhos, aí sim os filhos passam a ter discernimento, sabendo que seguir o mundo, será que é bom para ele? Ou seguir os princípios bíblicos é realmente bom para eles? Isso mesmo. Obrigado, irmão. Vamos ao parágrafo 12. Um irmão da França chamado Steve explica como ele e sua esposa ajudam seu filho adolescente, Ethan, a ver o amor por trás das leis de Jeová. Nós fazemos perguntas como: por que Jeová quer que a gente siga esse princípio? Como isso mostra que ele nos ama? O que iria acontecer se você não seguisse esse princípio? Conversas como essas ajudaram Ethan a ter certeza que os padrões de Jeová sempre são para o nosso bem. Steve também diz: nosso objetivo é ajudar o Ethan a ver que a sabedoria da Bíblia é muito superior à sabedoria humana. Como um pai ajuda seu filho a ver os benefícios de seguir os princípios da Bíblia? Irmã Marina? Então, o irmão da França mostrou que ele fazia perguntas, né, de cunho pessoal para o seu filho, para fazer raciocinar, né? Como, por exemplo, por que Jeová será que ele quer que nós sigamos os seus princípios, como isso mostra que ele nos ama, né? E o que iria acontecer, né? As consequências de não seguir os princípios de Jeová na Bíblia. E com essas perguntas, ele relatou que ele conseguia fazer o filho dele raciocinar que seguir os padrões de Jeová sempre seriam para o seu bem, né? E que a sabedoria da Bíblia, a sabedoria de Jeová, era superior a qualquer uma sabedoria humana. Isso mesmo. Obrigado.
A irmã Suzana? Ainda em relação a perguntas, eu achei interessante numa sentinela de setembro de 2006, que um casal lá da Dinamarca ele fez perguntas para o seu filhinho que ainda era pequeno. O casal ele comparou os pássaros com um avião. Daí eles disseram para o filho: os aviões se parecem com os pássaros, mas será que os aviões botam ovos e daí saem aviãozinhos? Será que os pássaros precisam de uma pista para poder pousar? O que você prefere ouvir, o barulho de um avião ou o canto de um pássaro? Então, quem é mais inteligente, quem fez o avião ou quem fez o pássaro? Então, quando fazemos boas perguntas, né, para os pequenos também, ensinamos os filhos a raciocinar e os ajudamos a devolver a fé em Jeová. Isso mesmo, obrigado. Irmão Adriano? O parágrafo anterior citou em Provérbios capítulo 2, no versículo número 11, fala sobre discernimento no finalzinho, não é? E discernimento é a capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Para o filho conseguir entender que o que é certo é fazer a vontade de Jeová, não vai bastar apenas o pai ler ou conversar sobre algo espiritual e perguntar: o que você entendeu disso? O Steve, ele fez perguntas que ajudaram seu filho Ethan a expor o que ele pensava. Por exemplo, por que Jeová quer que a gente siga esse princípio? Ou como é que isso mostra que Jeová nos ama? Ou se a gente não seguir esse caminho, o que vai acontecer? Então, é importante que essas conversas sejam contínuas. E isso pode acontecer no dia a dia. Não precisa ser apenas num ambiente formal, lá na adoração em família. Até porque a adoração em família não é feita para puxar a orelha de ninguém, mas durante o dia, como a gente viu, aproveitando inúmeras oportunidades, essas conversas, e aí fazê-lo raciocinar. E mais uma vez, não é? Os jovens gostam de falar, mas tem que saber fazer as perguntas corretas para eles se abrirem. Isso mesmo. Obrigado, irmão Adriano. Vamos ao próximo parágrafo, parágrafo 13. Treine seu filho para aplicar os princípios da Bíblia. Uma oportunidade para fazer isso é quando a escola pede para os alunos lerem certo livro como parte de um trabalho escolar. Por que isso seria uma oportunidade? Porque o livro talvez dê a entender que personagens que cometem atos imorais e agem de modo violento devem ser imitados. Você pode incentivar seu filho a comparar o comportamento desses personagens com os princípios da Bíblia. Assim, ele vai estar preparado para dar testemunho para os professores e os outros alunos. Como os pais podem treinar os filhos para aplicar os princípios da Bíblia? Dê um exemplo. Irmã Fátima? Por exemplo, já faz parte de grades da escola um livro que os alunos devem ler e depois comentar, fazendo trabalho sobre isso, né? E às vezes o livro que é sugerido, os personagens cometem atos imorais, são violentos e tudo, né? O pai pode aproveitar essa situação para mostrar para o filho qual é o resultado do comportamento daqueles personagens daquele livro, daquela história que ele leu. E assim o filho vai estar preparado para dar um testemunho para os professores ou para os alunos da escola. Isso mesmo. Obrigado. Aqui tem até alguns textos, né, que mostram alguns princípios que podem ajudar, né? Irmão Nilson? Provérbios destaca muito bem o versículo, capítulo 22, 24 e 25. Foi uma boa opção de um pai querendo ajudar o filho a entender esse ponto, do que ele estava lendo, do que estava vendo, do que estava falando. Não ande com quem se irrita facilmente, nem se envolva com quem é propenso à ira. E estou lendo isso, ele vai perceber rapidamente, né? Então, não precisa brigar, discutir
apenas raciocinar, usar o discernimento e poder colocar na frente dele. Ele vai aprender, com certeza, vai obedecer às instruções de Jeová. Isso mesmo. Irmã Simone? Primeira Coríntios 15, 33, ele fala que más companhias estragam bons hábitos. Então, não se trata somente de companhias físicas, mas talvez um filme ou livro, aquela história, aqueles personagens que você está ali vivenciando, isso também pode trazer maus hábitos para você e estragar hábitos úteis que nós tenhamos. Isso mesmo. Então, é ajudar como os filhos, como que pesar na balança, né? Os padrões do mundo e os padrões de Jeová. Qual vale a pena? Qual realmente vai ser bom, né? É isso que nós precisamos ajudar nossos filhos a verem, né? Prepare seu filho para defender o que ele acredita. Parágrafo 14. Às vezes, os jovens ficam com medo de defender suas crenças. Por exemplo, eles talvez fiquem com vergonha de explicar por que não acreditam na teoria da evolução. Por quê? Pode ser que os professores digam que a evolução não é uma teoria, mas sim um fato. Se você é pai ou mãe, como pode ajudar seu filho a ter certeza de que o que ele acredita é a verdade? Que assunto pode ser difícil para os jovens? Por quê? Irmã Ana Laura? Alguns professores, né, que acreditam na evolução, dizem até mesmo que isso não é uma teoria, e sim um fato. Mas para os jovens que estão em idade escolar, talvez para eles seja difícil defender as suas crenças por sentir medo, né, ou até mesmo vergonha de explicar por que não acredita nessa teoria. Mas hoje no estudo a gente ainda vai continuar vendo como que o pai e mãe pode ajudar o filho a ter certeza do que ele realmente acredita. Isso mesmo. Vamos ver então? Parágrafo 15. Ajude seu filho a ter mais confiança no que ele acredite. Seu filho não precisa ficar com vergonha de acreditar num Criador. Por que não? Porque a verdade é que muitos cientistas também chegaram à conclusão de que a vida não surgiu sozinha ou por acaso. Quando eles estudam a complexidade da vida, eles veem provas de que alguém inteligente projetou tudo. Por isso, eles não acreditam na teoria da evolução que é ensinada em muitas escolas ao redor do mundo. Outra coisa que pode ajudar seu filho a fortalecer a fé é descobrir como outros irmãos e irmãs se convenceram de que a vida foi criada. O que pode ajudar um jovem a ter mais confiança no que ele acredita? Linda Lauren? Aqui fala que até mesmo muitos cientistas também chegaram à conclusão que a vida não surgiu sozinha ou por acaso. Esses tempos atrás eu estava vendo que no nosso próprio DNA está o nome de Jeová escrito. Então isso já é mais uma prova que a gente foi criado por Deus. Irmão Danilo, obrigado. Linda Lauren. E a outra coisa que pode ajudar o filho a fortalecer a fé dele é descobrir como outros irmãos e irmãs se convenceram de que como a vida foi criada, né? Também pode ajudar muito, né? Irmã Joelma? Quando eu entrei no ensino médio, eu achei que eu estava preparada, mas eu peguei um professor que acreditava na evolução, que deu um nó na minha cabeça. E eu tive que pesquisar depois para poder ver como responder para ele, porque ele me colocou em dúvida. Mas o parágrafo diz que muitos cientistas chegam à conclusão que a vida não surgiu sozinha. Um deles, como Albert Einstein, ele disse que ele se recusava a achar que o universo surgiu por acaso. Ele sabia que havia sido criado por Deus e ele queria conhecer melhor esse Deus. E é importante também, como o asterisco mostra, o artigo Por que acreditamos num Criador é muito interessante.
Nós vemos irmãos lá que são cientistas, que têm bastante conhecimento científico, mas mostra o que os fez acreditar em Jeová. Pode ser uma ferramenta bem útil. Isso mesmo. Obrigado. Irmão Tiago? É justamente esse ponto, né? A complexidade da vida, que a gente pode ver que existe provas de um Criador. Muitos dos cientistas acreditam num Criador justamente por causa disso. A distância exata do Sol com a Terra, para que nós pudéssemos ter vida. A força gravitacional, ela ser um número exato para que nós pudéssemos viver bem. O ciclo da água, muitos pontos que a gente vê que é difícil isso surgir por um acaso, ou a teoria ter evoluído até chegar a esse ponto e de repente parar. Então, por vários desses aspectos e muitos outros, muitos cientistas realmente acreditam que tem um criador que projetou essas coisas. Isso. Não há dúvida, né? Vamos ao parágrafo 16. Ajude seu filho a explicar por que ele acredita num Criador. Talvez seria bom estudar juntos os artigos da série Os Jovens Perguntam, Criação ou Evolução, no jw.org. Daí, seu filho pode escolher os pontos que ele acha que mais podem ajudar outros a entender que existe um Criador. Depois, vocês podem treinar como explicar esses pontos. Ajude seu filho a ver que ele não precisa discutir, mas sim explicar esse assunto de forma lógica e simples quando encontrar alguém que está disposto a conversar. Por exemplo, um dos colegas dele talvez diga: eu só acredito no que eu consigo ver, e eu nunca vi Deus. Seu filho pode responder: imagine que você está andando numa floresta, num lugar bem isolado, e de repente você vê uma casa bem simples. O que você ia pensar? Com certeza, alguém construiu essa casa. Se uma coisa tão simples precisou ser construída por alguém, imagine então o universo. Vamos abrir nossas Bíblias em 1ª Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 de Pedro 3,15. Vamos pedir para a irmã Maria ler para nós. Mas santifiquem o Cristo como Senhor no seu coração, sempre prontos para fazer uma defesa perante todo aquele que lhes exigir uma razão para a esperança que vocês têm, fazendo isso, porém, com brandura e profundo respeito. Obrigado, irmã Maria. Como os pais podem ajudar seu filho a explicar por que ele acredita num Criador? E aqui nós temos uma imagem que você pode usar também. Bom, Mateus? Então, durante toda a semana, a gente tem uma apresentação diferente no campo para uma maneira diferente da gente agir. Da mesma maneira, a gente pode preparar os filhos para que eles possam explicar sobre suas crenças. Algo que pode ser de ajuda é os jovens perguntam criação ou evolução. E ali tem vários pontos deles poderem acreditar no Criador. E o jovem, ele, durante a sua escolaridade, pode escolher uma pergunta que ele acha mais interessante. Então, daí, é só treinar. Ver como o filho ele poderia se sair em cada uma daquela situação, como ele poderia explicar a sua crença. Esse treinamento é muito importante, né? Ricardinho? Essa gravura mostra isso que o Mateus comentou na prática, né? Como que um jovem da escola pode usar uma apresentação da série de vídeos. Teve um projeto para ensinar outro jovem. Ali, por exemplo, ele está ensinando como que a abelha, como que os cientistas usaram a abelha, outros animais que voam, para existir, por exemplo, o drone. Exatamente. Obrigado, isso mesmo. Bom, Adriano? Possivelmente esse jovenzinho fez isso porque o pai e a mãe dele ensaiaram com ele em casa antes. E aqui eu vou dar só um testemunhal pessoal, né? Os mais antigos vão se lembrar de um livro chamado A Vida, qual a sua origem, a evolução, a criação.
é de 1985, né? Eu me lembro que a minha mãe, ela não tem um grau de instrução tão elevado assim. Mas justamente nessa época, quando esse livro foi lançado, ela utilizou muito bem essa ferramenta comigo, com meu irmão, nos capacitando a conversar e defender a crença no Criador com base nesse livro. Algumas gravuras marcaram bastante. Tem uma gravura ali sobre a célula, bem cortadinha, até o núcleo dela, explicando como a sabedoria, o projeto de Deus está ali no DNA. Então, certamente, se isso foi útil lá atrás, né, décadas atrás, quanto mais agora, né? Se os pais dedicarem tempo e usarem as ferramentas que Jeová disponibiliza, certamente seus filhos vão agir como esse jovem aqui, ter coragem de falar sobre a verdade, sobre sua crença pessoal no Criador a outros. Isso que nós queremos, né? Obrigado, irmão Adelino. Vamos ao parágrafo 17. Incentive seu filho a procurar por oportunidades para falar sobre a Bíblia com outros. Podemos dizer que falar da Bíblia com outros é como aprender a tocar um instrumento musical. De início, a pessoa começa praticando música simples, mas com o tempo, ela ganha experiência e tocar se torna algo mais fácil. Da mesma forma, um jovem talvez comece a falar sobre sua fé de forma bem simples. Por exemplo, ele pode perguntar para um colega de escola: você sabia que muitos engenheiros copiam o que eles veem na natureza? Deixa eu te mostrar um vídeo bem legal. Depois de mostrar um vídeo da série Teve um Projeto, ele pode dizer: se um engenheiro leva o crédito por um projeto que já existe na natureza, quem merece o crédito pelo projeto original? Um raciocínio simples como esse pode ser o suficiente para despertar o interesse do colega e levá-lo a querer aprender mais. Como os pais podem incentivar o filho a procurar por oportunidades para falar sobre a Bíblia com outros? Irmã Natália? Para incentivar os filhos, os pais podem exemplificar como falar sobre a Bíblia é como aprender a tocar um instrumento musical. No início, a pessoa começa praticando música simples, notas mais simples, mas com o tempo que ela vai praticando e ganhando experiência, vai se tornando algo mais fácil. E dessa forma, ela vai conseguindo até praticar músicas mais difíceis. Um jovem também, ele pode começar aos pouquinhos, com uma apresentação bem simples para um colega de escola, perguntando talvez: você sabia que os engenheiros copiam o que eles veem na natureza? Aí pode mostrar um vídeo da série Teve um Projeto e dizer: se o engenheiro leva um crédito por uma coisa que já existe na natureza, quem merece o crédito pela criação original? É um raciocínio simples, mas que vai talvez aguçar a curiosidade de um outro jovem. Isso. E aí que os pais podem ajudar os filhos. Muito bem. Obrigado, irmã Natália. Continue ajudando o seu filho a fortalecer a fé. Vivemos num mundo cheio de pessoas que não têm fé em Jeová. Então, pais, aproveitem o estudo da Bíblia com seu filho para incentivá-lo a se aprofundar em assuntos que vão aumentar o respeito dele pela Bíblia e pelos padrões de moral de Deus. Conversem sobre as coisas maravilhosas que vemos na criação para ajudá-lo a usar melhor o raciocínio. Também ajudem seu filho a entender as incríveis profecias da Bíblia que já se cumpriram. E o mais importante, orem junto com ele e por ele. Fazendo isso, podem ter certeza de que Jeová vai recompensar seus esforços de ajudar seu filho a fortalecer a fé. Irmão Isaías, muito obrigado pela sua leitura. Agradecemos muito em nome da congregação pela ajuda que nos deu aqui. Como os pais podem continuar ajudando os seus filhos a fortalecer a fé em Deus? Irmã Kelly? Então, uma das maneiras é por aproveitar o estudo da Bíblia com os filhos e incentivar eles a aprofundar os assuntos que vão aumentar o respeito dele pela Bíblia e pelos padrões de moral de Deus. Isso mesmo. Irmã Cláudia?
nós também podemos orar junto com eles, né? E se fizermos isso, podemos ter certeza que Jeová vai recompensar os nossos esforços e ajudar os nossos filhos a fortalecer a fé. Isso é isso que nós queremos, né? Muito bem. Agora nós temos algumas perguntas aqui de recapitulação. Como os pais podem ajudar seus filhos a desenvolver suas convicções? Irmão Júlio? Podem ajudar por incentivar eles a buscar provas de que tudo o que a Bíblia diz é verdade. E ajudamos por ensinar eles a encontrar as respostas, usando as ferramentas de pesquisa da organização. E outra forma é criar oportunidades para raciocinar com eles. Como vimos em museu, parque, ou até mesmo na exposição de Betel, podemos aproveitar algum objeto ou acontecimento histórico e mostrar que a Bíblia é verdadeira. Isso mesmo. Como os pais podem ajudar seus filhos a dar valor aos padrões de moral da Bíblia? Irmã Elaine? É ajudar os filhos, né, a ver a Jeová como um amigo, né, que só quer o bem, né, de nós. E então eles também vão poder ver as vantagens, né, de seguir o que Jeová pede, porque um amigo só pede aquilo que realmente é para o nosso bem, né? Então ajudar o filho a entender isso, né, que Jeová é um bom amigo e ao mesmo tempo aquilo que ele requer é para o nosso bem. Isso mesmo. E como os pais podem ajudar seus filhos a explicar por que acreditam num Criador? Irmão Gabriel? Por mostrar artigos que a própria associação disponibiliza, né, onde irmãos e até mesmo outras pessoas do ramo da ciência, profissionais, por observar a natureza, conseguem notar que é necessário um Criador para que exista tudo isso. E dessa forma, usando as ferramentas que o site e o aplicativo mostram, desenvolver conversas de forma simples para que possam falar com seus colegas de uma forma que aguce a curiosidade deles e também os ajude a conseguir defender sua fé. Isso mesmo. Obrigado, irmão Gabriel. E assim nós chegamos ao final desse estudo, né? Agradecemos muito a participação dos irmãos, seus bons comentários. Nós entendemos a importância e a responsabilidades que os pais têm, né, na educação espiritual dos filhos, né? Jeová deu uma responsabilidade aos pais, né? Os pais têm de educar os seus filhos, né? Então, como pais, nós não podemos delegar essa responsabilidade, né? Essa responsabilidade é dos pais, né? Os pais têm que dar instrução espiritual aos filhos, os pais têm que passar essa instrução aos filhos. Essa é a primeira designação de um pai cristão, né? Independente se ele é ancião, se ele é servo, essa é a primeira designação dele, né? A mais importante, sua família. Então os pais precisam fazer isso. Não podem ser delegados a outros, né? Mesmo que talvez tenha dificuldade, tenha pouca instrução, busque ajuda de irmãos mais maduros, irmãos experientes, para ajudá-lo a você cuidar da espiritualidade de seus filhos, né? Esses irmãos mais experientes vão ajudar você a mostrar para você como você pode ajudar seus filhos de maneira correta, né? Porque essa é uma responsabilidade sua como pai e como mãe, né? Então, não se pode ser delegada, né? Jeová espera isso dos pais. E quando nós fazemos isso, quando nós tiramos tempo para ajudar os nossos filhos, nós vemos os resultados, como os irmãos bem comentaram, né? Muitos aqui são testemunhas oculares disso, né? Estão aqui hoje servindo a Jeová lealmente porque foram ajudados por seus pais, porque seus pais tiraram tempo, se esforçaram em instruir, em educá-los no caminho da vida. Que nós também possamos fazer isso, né? Possamos ajudar nossos filhos e ajudar os irmãos também que têm filhos, né? A conseguir fazer isso da melhor maneira possível, né? Assim estaremos dando louvor a Jeová e ajudando nossos filhos a serem leais servos de Jeová também.
Agora nós queremos encerrar a nossa reunião de forma alegre, agradecer a Jeová por tudo que Ele nos deu nessa noitinha, entoando um cântico de louvor a Ele. O cântico é o número 133. Quero ser um jovem leal. Vamos cantar todos juntos e após o cântico nós convidamos nosso irmão Takeshi Kanada para nos representar em oração.